Olá, o programa Análise Direta está no ar com mais de 10 anos de exibição e trazemos hoje mais uma entrevista para você daqui dos nossos estúdios de São Paulo para o Brasil todo e 55 países. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que atinge pelo menos 422 milhões de pessoas em todo o mundo, a diabetes. Quase 80% das mortes provocadas por ela são registradas em países de média e baixa renda. Afinal, qual é a causa e como tratar essa doença? Hoje nós vamos conhecer a história de uma escritora, fotógrafa e amante da vida, portadora do diabetes tipo 1 desde 2013 e que vem falar hoje sobre o livro dela que ela lançou. Marina Barros, tudo bom? Tudo bem, obrigada pelo convite de estar aqui. Obrigada a você, bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos começar aí pelo momento que você descobriu, né, que você tinha essa doença. Então, hoje eu tenho 31 anos e eu descobri com 15. Eu entrei em coma por cetoacidose, porque eu não sabia o que era. E eu fiquei na UTI por 3 dias e depois fiquei mais 7, mais ou menos, no hospital até conseguir sair e aí começar o tratamento em si, né? Como que foi que você passou mal? Eu fui num passeio do colégio e tava muito calor num parque temático aqui em São Paulo, muito calor e aí Coca-Cola tomando o dia todo, garrafinha de 600 ml. E aí cheguei em casa e comecei a passar super mal, assim. Então vomitava e tudo, e minha mãe, alguma coisa que você comeu, né? Algum lanche, algum cachorro quente que você comeu e te deu alguma infecção alimentar. E foi numa madrugada que isso aconteceu. E aí minha mãe falou, você consegue segurar até trocar o turno do hospital e a gente ir no outro dia pro hospital? E aí eu vomitava e falava, vai mãe, que gosto, que tá ruim. Ela pegava uma balinha de coco, dessas de aniversário, e me dava pra tirar o gosto. Então assim, sem saber, ela tava piorando cada vez mais a situação, assim. Ai, meu Deus. E aí, quando eu entrei no hospital, na verdade, eu fui direto pra UTI, já tava em coma por cetoacidose, que é quando a glicemia tá muito alta, e aí o açúcar acaba envenenando o organismo, né? Então você precisa ficar num coma meio que induzido até para você conseguir tratar isso, tirar todo esse açúcar do sangue para voltar e estabilizar ao que era. Mas assim, o meu peso normal é 60 quilos, eu entrei na UTI pesando 40. E a gente achava que era uma coisa normal, porque eu treinava judô na época. Então minha mãe falava, não, é por causa do judô, eu competia campeonatos, então era uma coisa assim, tá magra porque é da idade, porque é ativa, faz esporte. Faz muito esporte. Foi muito de repente o seu emagrecimento? Não foi de repente, porque na verdade, antigamente nem se fazia testes em adolescentes. Quando um adolescente começava, ou uma criança, né, começava a ter os sintomas, não era de costume pedir nos exames de rotina a detecção do diabetes, não era assim. Hoje em dia já é. E aí também, sem o conhecimento, eu não tinha caso na família, a gente não tinha contato com ninguém que tinha doença. Então a gente não tinha a menor ideia, mas eu sentia muita sede, fazia muito xixi, emagreci muito. Mas aí, assim, você não faz essa ligação. Então eu comecei a não enxergar no colégio. Aí minha mãe me levou no oculista, põe óculos, né? Hoje em dia já não é mais assim. Se começa a ter esses sintomas, o médico já pede um exame de sangue e aí já é detectado. Às vezes a pessoa, ainda tem muita gente que entra em coma por não saber, né? No diagnóstico. Mas tem muita gente que hoje o médico já consegue perceber, desconfiar que pode ser e aí já é feito o exame de sangue que aí detecta. Gente, que perigo, né? Sim, é o que eu costumo dizer, assim, o diabetes, por mais que você cuide, que você trate, você sempre corre um risco de vida, sempre, é rotineiro isso, né? Então, por exemplo, hoje de manhã eu acordei, eu tive uma hipoglicemia, então o nível normal é você estar entre 100, 120, num diabético até uns 150, é o normal. Eu acordei com a glicemia em 23, então hoje, por exemplo, eu podia não estar aqui. Podia ter entrado num coma por hipoglicemia e ter morrido ou estar no hospital, enfim. Porque dá um desequilíbrio por causa da medicação? Dá um desequilíbrio. Na verdade, até você acertar suas doses ou, por exemplo, se você não jantou direito, vou começar um lanche. Então, eu uso uma bombinha de insulina. Então, eu não aplico a injeção, né? Eu uso esse dispositivo e ele tem uma programação 24 horas. E aí você tem aquela programação, 8 horas você vai jantar. E aí você come só um lanchinho. Aquilo na madrugada, ele vai
vai te dar uma queda. Então, isso é uma rotina que vai além do que os médicos falam, né? Hoje em dia as pessoas falam, você tem diabetes, é só cuidar, fazer exercício, fazer uma dieta e vai ficar tudo bem, vida normal. Não é muito normal. Não é normal, não né? É normal. Porque para começar que você não pode, não é tudo que você pode comer. Exatamente. Né? E depois que você tem que ter aqueles... Uma rotina. O esquema de alimentação. Você tem que almoçar naquele horário, jantar naquele horário, assim? Não é nem assim no horário. Você tem essa flexibilidade, mas você não é como uma pessoa normal, vamos supor, que você num dia, tô muito atarefada de trabalho e esqueci de almoçar. Não vai acontecer nada com você, você vai ficar só com fome, né? O máximo que vai te dar, tô um pouco tonta porque eu tô com fome, tô com uma dor de cabeça porque eu tô com fome. O diabético não, ele não pode não almoçar, porque aí ele entra em hipoglicemia. E aí você tem a dor de cabeça depois da hipo. Então tudo isso, na verdade, são coisas que hoje em dia as pessoas que não conhecem o tema falam, muito fácil, é só tomar injeção, fazer uma dieta, imagina, isso é tranquilo. E aí que veio a ideia do blog e a ideia do livro, que é mostrar o lado emocional que envolve a diabetes, não só no tratamento, né? Você ter que se preocupar com essas coisas e ainda ouvir as pessoas dizendo, não, é só uma diabetes, né? Como se fosse uma gripe. E não é, E né? não é, uma doença que você tem que conviver com ela Pro resto da vida. Pro resto da sua vida, né? Crônica. Sim. E é uma doença que mexe muito na rotina da pessoa, né? Muito. Em tudo. Então, por exemplo, antes de entrar aqui pra gravar, eu tive que fazer o teste, já pensar que, eu vou ficar 45 minutos, o que eu vou comer antes para não me dar uma... É uma coisa que uma pessoa normal não precisa pensar, né? Ela chega, senta, faz e pronto. Como funciona isso? Você tem que sempre carregar alguma coisa, uma barrinha, alguma coisa? Eu normalmente tenho um kitzinho, né? Eu brinco que assim, ir num casamento comigo é muito difícil, porque é um kit meu Deus! É uma bolsinha gigante, porque aí você tem que ter tudo. Você tem que ter um extra de insulina, um extra... Porque tudo pode acontecer. Então eu venho pra cá, vamos supor, dar uma greve no ônibus. Aí acaba a minha insulina, o que eu faço? Então você tem que ter um extra de tudo dentro da bolsa para evitar esse tipo de acidente. Quando eu era mais nova, eu era um pouco inconsequente, né? Que é o que acontece normalmente. Então você não anda com essas coisas, já passei assim, trânsito na marginal interditada, e aí começa a dar uma hipoglicemia e você não tem nada dentro do carro. Então é um pouco desesperador, assim. Até que você começa a pensar que assim, você precisa se cuidar para não correr esse tipo de risco de vida, né? Porque é um risco de vida que você corre, não é uma gripe, né? Não é uma coisa à toa, né? Exatamente. Isso que é uma doença que vai além do cuidar com uma dieta, fazer um exercício e ir ao médico. Vai além disso, é muito além, né? Envolve você ter esses medos de, por exemplo, uma entrevista de emprego, você conta que você é diabético ou você não conta? Quando você conhece um namorado, você vai sair com uma pessoa, você conta no primeiro encontro que você é ou você não conta? Para sua amiga, eu uso um dispositivo que eu não tiro, fica em mim. Eu vou à praia com você, eu te falo antes, olha, mas eu tenho um aparelho que fica em mim. Como que é esse aparelho? Você quer ver? Não sei se dá para mostrar, não sei. Vamos ver. Mas... a insulina mesmo tá aqui dentro, né? Tirar a foto. Então a insulina fica aqui dentro e eu fico com um catéterzinho. É até o próprio desenho da capa do livro. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. E aí você fica com esse catéter dentro da pele, que você troca a cada 3 dias, você troca esse catéterzinho. Isso é um pâncreas artificial, é a última tecnologia que você tem em diabetes hoje. E fica o tempo inteiro? Fica o tempo inteiro. Eu posso ficar até 2 horas sem ele. Então, para tomar banho, enfim, eu fico sem. Mostra mais uma vez para nós. Eu fico sem, mas ele tem uma programação que o médico faz, né? Baseado na sua rotina, o horário que você acorda, mais ou menos o horário que você almoça, o horário que você janta. E ele vai sozinho. E ele vai injetando a insulina. Isso. Dá pra gente ver aqui, ó, que tem, né, um fiozinho. Tá o catéter. Isso. Né? E aí ele fica na minha pele. Tem gente que coloca na barriga, onde você se sente mais confortável, né? Eu prefiro colocar aqui em cima na gordurinha, porque dói menos, né? Fica mais tranquilo e aí você disfarça melhor com a roupa, né? Se você põe na barriga e fica
fio aparecendo. Incômodo, assim. né? Eu já uso há 6 anos, então pra mim faz parte do corpo, assim. Às vezes eu tiro e fico, ai meu Deus, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa em mim. É. Vamos mostrar aqui na capa do livro, tem esse dispositivo aqui. Que é uma característica do diabético hoje que está antenado em tecnologia e que procura uma qualidade de vida. É o que tem de mais novo. É o que tem de mais novo, é o que tem de melhor, né? É um tratamento que hoje a gente fala, é uma Ferrari da diabetes. Assim. Então aqui, ó, tá vendo? Dispositivo. Mas é uma coisa que não deixa de ser um certo incômodo, né? Porque você tá com um catéter em você o tempo inteiro. Sim, sim. Pra mim que moro em São Paulo, é muito mais fácil. Porque quantas vezes a gente vai à praia ou à piscina morando em São Paulo? Sim, é verdade. É bem menos do que uma pessoa que moraria numa cidade de praia, enfim. Então, e eu já me acostumei bem. Eu não volto pra seringa hoje, assim, nem se morrendo, né? Falando. Mas aí deve ser pior. Eu não sei o que é pior, juro. Então... Porque ter que ficar se injetando toda hora. Então, o que me irritava muito, por exemplo, hoje, um dia frio, se eu tivesse que tomar insulina agora, eu ia ter que tirar a jaqueta, tirar a blusa para conseguir chegar no braço para tomar insulina, ou tomaria na barriga. Isso que eu ia perguntar, não era tomaria na barriga? Só que na barriga você começa a ficar com marca de furinhos. Então, eu preferia fazer no braço. Aí você tem que tirar tudo para tomar. E aí eu tomava umas 8 injeções por dia. Hoje, para eu tomar insulina, eu aperto um botão e tomo. Então, para mim, a facilidade, ela superou a estética. Eu prefiro ter uma bombinha do que não ter e ter que ficar usando a seringa, né? Mas é um tratamento caro, não é todo mundo que consegue ter a bomba, porque ela custa, em média, uns 18 mil reais. Meu Deus, que caro. E mais os insumos, que dá uma variação de 2 mil reais por mês, que você precisa ter para manter. Meu Deus, mas é muito dinheiro. A rede pública não cobre? Então, ela cobre, você consegue. Até no meu blog tem um passo a passo de como conseguir isso pelo governo. Você tem que entrar ou com uma auditoria pública ou procurar um advogado particular, enfim, e aí você processa o governo de São Paulo. E aí você consegue ganhar. Então, assim, na época que eu fiz há 6 anos atrás, era certeza que você ganhava. Você entrava, em 3 meses saía e você conseguia todos os insumos e a bomba. Hoje em dia demora um pouco mais, porque por conta até do cenário político que o Brasil tá vivendo, tem falta de insulina e tudo isso nos até postos. Até nisso está influenciando. Está influenciando muito, assim. Meu Deus. O blog faz um trabalho bem forte de conseguir recolher esses insumos para mandar para Piauí, Maranhão, Nordeste, enfim, que lá está bem pior a situação de criança que está em coma porque não tem insulina nos postos. Então, a gente recolhe de pessoas que, sobrou, eu tenho um potinho a mais, sobrou, a gente recolhe tudo e manda por Sedex para lá, para ajudar essas pessoas, assim. Então, o blog acaba ajudando, trazendo informação e ajudando nesse aspecto também. Foi meio que uma realização pessoal, assim, conseguir reunir essas pessoas para fazer o bem, né? E uma coisa que isso é muito bom. Poderia ser uma doença que nossa, que ruim, tenho diabetes e tal, eu consegui olhar pelo lado positivo e fazer isso uma história de ajuda, né, assim. Sim, usar a sua doença, né, as informações que você tem que ter para fazer o bem para os outros, né? Isso deve ser gratificante para você também. Sim. E eu vou fazer uma pausa agora para o intervalo, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta rapidinho e eu vou querer saber como foi que a Marina fez como foi a abertura desse blog dela, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Eu estou conversando hoje com a escritora Marina Barros, ela que também, né, é blogueira e está lançando um livro sobre diabetes, que foi baseado aí na própria história dela, né? Vamos falar um pouquinho primeiro sobre o blog, né? Que foi o que originou o livro. Foi. A ideia, na verdade, o blog, ele nunca existiu com a ideia de ajudar tantas pessoas. Eu estava numa crise de hipoglicemia na madrugada, e aí a hipoglicemia, só para você ter uma ideia, cai a taxa de açúcar e você não pode dormir, porque senão você entra em coma.
Então você precisa esperar um tempo, então você toma uma água com açúcar ou um leite com Toddy e você espera um pouco até a sua glicemia voltar para você poder voltar a dormir. E aí, como que você percebe, assim, desculpa te interromper, a hipoglicemia, eu acho que eu já tive isso, assim, de ficar muito tempo em jejum. Isso. É um suor frio, né? Suor, você começa a tremer. Na nossa, por exemplo, a gente tem assim, com uma glicemia de 20, você já começa a perder os sentidos, não consegue mais falar, trava a mão, né? Então normalmente você tem que dormir com alguma coisa do lado para ser mais fácil de conseguir pegar e tomar, e alguma coisa líquida, porque ela vai voltar mais rápido, né? Do que você, por exemplo, vou comer um chocolate. Ela vai demorar mais tempo para ser absorvido e aí você, consequentemente, demora mais tempo para voltar. Mais fácil uma água com açúcar. Isso. Aí você tem que dormir com açúcar do lado. Do lado. Eu brinco que eu durmo com um todinho, né? Então é o companheiro de aventuras literalmente, assim, porque... Pra você, literalmente. E aí eu, no meio dessa hipoglicemia, eu entrei no chat do Facebook e falei, vou ver quem tá online pra ficar aqui comigo até eu melhorar. E aí um amigo meu tava online e ele comentou ali, mas como que é, né? O que você sente? Bem o que você falou, o que você sente? E eu comecei a descrever pra ele, ele falou, nossa, eu tô sentindo esse tremor, eu tô sentindo um desespero de como você escreve bem e você descreve muito bem esses sintomas. Por que você não faz um blog? Imagina, quem que vai ter interesse em ler como que é uma hipoglicemia de um diabético, sabe? Não, faz, não sei o quê. Aí nessa conversa surgiu a ideia de fazer a página no Facebook. E aí naquela noite, na madrugada, eu já levantei e criei a página. E aí eu falei, poxa, mas que nome que eu vou dar, né? E aí ele falou, mas como que é? Por que é tipo 1? Aí eu falei, olha, eu não sei por que é tipo 1, tipo 2, não faço a menor ideia. Eu só sei que é muito ruim ter diabetes. Aí ele, pronto, é isso, o nome vai ser tipo ruim. Tipo ruim. E aí foi o blog, surgiu e no começo eu escrevia pra mim mesma. Eu escrevia meio que pra desabafar, eu dava dicas de produtos, assim, o que eu achava de novidade sem açúcar, essas coisas. E até que um dia eu tive uma hipoglicemia muito forte e eu descrevi. Na hora da hipoglicemia, quando eu estava tendo a hipoglicemia, eu escrevi como eu estava me sentindo naquele momento. E aí foi o meu post que atingiu 38 mil pessoas. E aí aquilo eu falei, gente, não é possível que as pessoas tenham interesse nisso, né? E aí me deu a sacada, eu falei, não, E o que eu tinha muito era assim, mães de crianças diabéticas que se interessavam em saber como a criança se sentia, porque a criança não sabe dizer o que ela sente, né? Às vezes uma criança de 2 anos, 1 ano, ela não consegue descrever o que está sentindo. Então os pais falam, poxa, obrigada por você falar o que você sente, quais são os seus medos, né? Os seus medos do futuro. Eu consigo ver que você tem 31 anos, viaja, trabalha, namora e é uma esperança para o meu filho. Então, e aí eu continuei a escrever e aí hoje eu tenho, acho, quase 9 mil seguidores no Face e eu tenho muito retorno, principalmente de pais que falam, nossa, é muito bom conseguir ouvir o que normalmente os filhos não contam pra gente, assim, né? Ler o que os filhos não falam, os medos, as incertezas, os preconceitos. Então, o livro é justamente isso, é o lado emocional que precisa ser falado. Porque falar sobre a doença, como tratar, o que comer, a gente tem muita revista e muito blog que fala, mas tratar desse lado emocional, os preconceitos que você sofre, as incertezas, tudo isso é muito difícil porque as pessoas têm um pouco de receio de se abrir, né? Abrir a vida, assim. Então, eu até brinquei que no blog era tudo bem. Aí chegou o livro da gráfica, minha mãe começou a ler, eu já falei, gente, minha mãe tá lendo minha vida, assim. Uma coisa... E é isso, assim, é literalmente o que você vive, sabe? E você ajudar as outras pessoas, assim. A gente fez um encontro em São Paulo que reuniu mães, crianças e adolescentes. Então a gente tinha de tudo nesse encontro. Foram 60 pessoas e a troca de experiência foi muito legal. Porque uma mãe conversa com a outra e aí elas... Parece uma coisa assim, impressionante. Ai, você tem diabetes? Tenho. Aí já se abraça, sabe? Parece uma gente louca, assim. Uma coisa... E as crianças... De ver outras crianças usando bomba, já não se sente mais tão... Nossa, eu sou diferente dos meus amiguinhos. Também eu posso ter amiguinho que também usa bomba de insulina. É que deve ser bem complicado isso, né? Para criança, para adolescente. Se já é complicado para adulto, faça ideia, né? Porque na fase da adolescência que a gente quer se igualar ao grupo, né?
Exatamente. O adolescente sempre quer se identificar, se igualar ao grupo e de repente você é diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho desse lado emocional. Então, isso é uma coisa que me pegou muito quando adolescente, porque eu era super ativa, eu era a moderninha do colégio, e aí eu me vi assim, segundo colegial, fiquei internado, o colégio todo ficou sabendo, e aí quando eu voltei eu era a doente do colégio, né? Só que no colégio eu até que não sofri tanto preconceito, assim, os amigos ajudavam, então eles, eu pegava alguma coisa doce e dizia, você não pode comer, que não sei o quê, já queria cuidar, assim, né? Agora, na faculdade as pessoas são mais cruéis, então tem até um dos textos do livro, é um episódio que eu fui para desses jogos de faculdade, na praia, e aí as meninas meio que me deixavam de lado porque eu tava de bomba. Então, assim, você tá de biquíni, aí você usa bomba, e aí, assim, a gente não quer muito ficar com você do lado, porque você tem um aparelho aí, né, grudado em você. E aí a gente tá querendo paquerar e você tá aí com esse negócio. Então, assim, na faculdade, que teria que ser que você julga, assim, são mais adultos. Pessoas mais adultas, né? E aí não era muito assim. Mas é o que eu falo no livro, assim, o diabetes, ele é ótimo porque ele separa o joio do trigo, né? Uma pessoa normal, ela precisa conviver com alguém para identificar se ela é uma pessoa do bem, se ela é uma pessoa legal, se vai ser um amigo bacana, assim. A diabetes não. Ela já pega e já filtra, entendeu? Então essas pessoas eu não quero nem ser amiga, não quero nem tentar. Graças a Deus que elas já mostraram ali aquele momento quem é o lado delas, entendeu? E aí já separou, As pessoas já te mostram logo de cara, logo de cara, exatamente. Quem elas são. Exatamente. Então, assim, é um filtro natural, assim, entendeu? E isso é muito bom. E na praia, como que você faz? Que me deu essa curiosidade desde o primeiro bloco, e já que você falou agora desse preconceito, eu queria saber como que você faz? Você tem alguma coisa que prende ao corpo? Então, eu deixo no biquíni. Então, eu uso aqueles biquínis mais larguinhos na lateral e prendo no biquíni. E fico com ela, assim, eu tiro para entrar na água, porque mesmo que ela é um pouco resistente à água, eu evito ficar entrando na água porque é um equipamento muito caro. Melhor não, né? Então eu evito entrar, mas eu fico com ela, se eu vou na água eu tiro, eu olho no relógio, né, porque eu tenho que ficar só 2 horas sem. Então, e aí vou medindo mais vezes, com mais frequência, assim, se eu tô na piscina brincando, jogando vôlei, dou uma paradinha, vou lá, faço teste, vejo como tá, se tiver muito alta eu já tomo uma insulina, volta. Você aprende a se adaptar, essa é a verdade. Você acaba virando para você uma coisa normal, você ter esses cuidados. Como escovar os dentes, como... Exatamente. Às vezes eu finjo que eu não sou diabética, sabe? Eu falo, hoje eu não sou, hoje eu tô curada, não vou mais ser. Porque enche o saco, né? Então tem dia que eu falo, hoje eu não vou, entendeu? E aí, beleza. No outro dia... Mas aí o que você faz? Aí você passa mal. Meu Deus! Mas é um dia que você precisa de férias. Você fala, pelo amor de Deus, hoje eu não tô afim. E aí tudo bem, aí no outro dia você corrige vida normal. Porque senão você vira um escravo da doença. Gente. E isso é uma coisa que eu abordo no blog também. Uma coisa é você se cuidar e tudo, e outra coisa é você virar um escravo da doença. Então, você não pode ser Marina diabética, né? Você tem que ser a Marina. E aí, assim, poxa, eu tenho diabetes e cuido, mas não pode ser você, né? Não pode ser o seu eu isso. Tem que ser uma coisa que você leva junto. Mas acho que eu teria medo de passar mal. Eu acho que... Mas, nossa, mas deve ser terrível você ter que ficar controlando, né? O dia inteiro monitorando aquilo, né? Agora, eu nunca pensei que pudesse ter preconceito das pessoas contra isso. E tem muito. E aí, por isso que hoje eu tenho uma loja, que são esses produtos. As camisetas que você trouxe. Eu tenho uma pulseira de identificação, tenho relógio. Essa pulseira, ela tem escrito... Linda. Você que criou? Eu que criei. O relógio também. A gente tá mostrando a camiseta. E aí, peraí. Aqui, você que criou. É bonitinho, não dá nem pra perceber. E é uma forma de segurança. Olha só. Porque você tem aquelas pulseiras que são de silicone, né? Que é pulseira de identificação de doença mesmo, alergia e tal. E aí eu falei, poxa, não precisa ser uma coisa feia, né? Pode ser uma coisa bonitinha. Pode ser uma coisa bonita. E aí surgiu a ideia da loja, são produtos fashion,
para alertar e para as pessoas. Não é ter orgulho, eu tenho orgulho de ser diabético. Não, é assim, é uma prevenção, tudo bem. né? Se você passar mal, de repente, Exatamente. na rua e ninguém te conhece, eles vão Eles vão olhar, você, né? eles vão olhar. O SAMU, ele normalmente procura, ou corrente ou pulseira, eles procuram. Ai, eu não sabia. Para ver se você tem alergia a algum medicamento ou qual é o seu tipo sanguíneo. Eles procuram isso antes de fazer qualquer medicação. E isso eu acho que é assim, é um alerta, né? E não precisa ser um alerta feio, pode ser uma coisa bonita. Bonito. Então a mesma coisa as camisetas. A camiseta que eu tô usando, que é Paz, Amor, Insulina. Ai, que legal. Você não precisa tornar isso uma coisa ruim, pesada, né? Você pode fazer ser uma coisa melhor, assim, essa é a ideia. Essa daqui, por exemplo, diabéticos são naturalmente doces, porque a gente então, é doce demais. Exatamente. E a camiseta, ela é um item que é historicamente usado para falar sobre a história das coisas, né? Revolução, as frases e tudo isso. As pessoas usam camisetas com frases para dizer, para mostrar para os outros o que elas pensam, né? O que elas acreditam. Uma Verdade, tribo, uma música. E hoje se usa muito, tá na moda, camiseta com frases. Isso. Que é aquilo que você acredita, né? O seu pensamento. Sim. Então veio daí a ideia. A gente tem acho que mais de 30 estampas na lojinha. E a gente tem os relógios, eu tenho umas necessairezinhas também que tem escrito o nome da pessoa e se é diabético ou não. A gente usa muita bolsa térmica por causa da insulina. Então, assim, não precisa ser aquela bolsa térmica que gelo, né? Azul, azul marinho. Não, então eu desenvolvi umas que é com florzinha, com bichinho, estrelinha, porque pode ser legal, não precisa ser uma coisa chata. É, chata e feia, né? Exatamente. E o teu relógio, relógio a gente também vai é. encerrar o bloco, mas antes eu quero mostrar, porque a gente não mostrou o relógio, como é. Não sei se dá. Tá escrito aí. É que vai ficar de ponta cabeça, né? Quer tirar? Deixa eu ver. Tirar? E são os itens que você pode usar para mostrar a sua doença. A própria bomba tem uma capinha de silicone, porque ela é feia, né? Deixa eu ver, tá dando reflexo, deixa eu arrumar aqui. Aí, melhorou? E aí também, o relógio a gente tem mais de 10 modelos de estampa. Muito bonito o relógio. Você que criou tudo? Eu que criei tudo. Tudo. Todas Muito as legal. estampas. E a bombinha A bombinha é feia, capinha. né? É feia. Então você vai com uma capinha rosa e fica tudo bem. Então são os acessórios que fazem com que você não... Tudo bem que você tem que usar uma bomba, mas não precisa ser feio, né? É, sim. E assim é uma forma também de encarar com um pouco mais de naturalidade, Isso, né? isso. Porque é muito importante esse alerta que você faz, tudo em relação ao preconceito. Eu nunca imaginei que existisse preconceito no contra trabalho, o diabético. tem bastante. No trabalho, tem alguns concursos públicos que a gente não pode nem prestar, porque é uma doença pré-existente. Bom, você vai falar mais sobre isso daqui a pouco, porque a gente vai para o intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho falando um pouquinho mais sobre a diabetes, o preconceito que pode trazer, né, para a pessoa que tem diabetes. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje estamos falando sobre diabetes. Eu estou conversando com a Marina Barros, que é blogueira, lançou um livro, né, a respeito da doença, né, e fala sobre todos os problemas, né, que a pessoa que tem essa doença passa. Bom, você estava dizendo que tem preconceito no trabalho também? Tem. É uma coisa assim... a gente nunca imagina, né, que vai passar por isso, porque, afinal de contas, é uma doença que, teoricamente, não interfere em nada no seu trabalho. O que muda é que você precisa, você vai ao médico mais vezes, faz exames com mais frequência, e você tem alguns momentos em que você precisa faltar porque você está numa hiperglicemia, e aí você se vê numa situação, por exemplo, numa entrevista de emprego, você fica com aquela dúvida se você fala já de cara, ou se você não fala, entra na empresa e depois surpreende as pessoas falando que
porque uma hora ou outra eles vão descobrir, né? E você também não contar é um risco que você corre de passar mal e as pessoas não saberem o que você tem. Então, Verdade. é uma coisa que assim, eu, por exemplo, falo. Eu prefiro já falar Você fala logo de cara. E aí, se a pessoa não quiser, paciência, vamos procurar outro emprego, né? Mas eu prefiro já falar, porque eu acho que é uma coisa que a empresa vai precisar saber. Uma hora ou outra eu posso passar mal dentro da empresa, então as pessoas precisam saber. Eu normalmente, as pessoas brincam que assim, eu chego num lugar e aí, eu sou a Marina, eu tenho diabetes e tenho um coelho. É assim, eu já falo logo de cara tudo isso, entendeu? Porque eu falo mesmo. Eu falo porque se eu estiver conversando com você e passar mal, vai vir alguém ajudar, olha, ela tem diabetes. Então, é um outro tratamento que o SAMU vai dar. Porque ele já vai logo fazer o teste da glicemia e ver o que vai acontecer, né? Então, eu acho que é muito importante você se assumir diabético e não ter medo de falar isso para as pessoas. Independente se você vai conseguir o emprego ou não, né? É o que eu te falei, é um filtro. É um filtro. Verdade. E na hora que você conhece alguém novo, né? Um namorado, qual é a reação das pessoas e como você faz para falar? Você já fala logo no primeiro encontro? Eu falo logo na primeira conversa, assim. Oi, como você chama? Eu já falou, eu sou Marina, tenho diabetes, assim. Porque eu prefiro. Porque é uma coisa, assim, por exemplo, eu namoro hoje há 2 anos já, e quando meu namorado dorme na minha casa, que eu tô lá no hipoglicemia, ele mesmo já mede. Ele sabe medir, ele sabe mexer na bomba, ele sabe o que precisa fazer. Então, é uma coisa que, assim, a pessoa que vai estar com você, ela tem que ser sua parceira. Ela vai ter que ajudar a cuidar. Não tem jeito. Então, eu já dou a oportunidade da pessoa escolher. Eu não vou falar, se apaixone por mim e depois eu te conto uma bomba. Não. Então, eu prefiro já falar logo de cara. Olha, eu tenho esse problema, tem problema pra você? Eu uso bomba, tal. Porque é uma situação complicada. Hoje eu recebo, assim, a grande maioria das mensagens que eu recebo são de adolescentes que usam bomba e que não sabem, na hora de ir para um motel, o que vai falar. Se conta, se não conta, se usa, se tira, o que faz. Porque esse adolescente não vai falar isso pro médico, ele não vai falar com a mãe dele. Então, ele procura pessoas que estão abertas a contar para ele as experiências e falar como que eu trato isso, né? Então, o blog é o que eu brinco, ele não fala sobre diabetes, ele fala sobre todo o resto e não sobre a doença. Porque é uma coisa que você precisa pensar antes de tomar a decisão do que você vai falar, porque você vai expor a sua vida para outra pessoa. E a pessoa pode falar, então eu não quero, então obrigada, entendeu? Ai, que chato, né? Sim. E quando você é sincero, as chances de você ter uma relação sincera, tanto no trabalho quanto com outra pessoa, com amigos, é muito maior. Então, você sendo sincero e transparente, você vai trazer pessoas sinceras e transparentes para perto de você. Verdade. Então, essa é a... É o tal do filtro que você falou, né? Exatamente. E quando você fala, as pessoas não estranham, porque nem todo mundo sabe que há esse preconceito, né, que existe toda essa rotina, todos esses cuidados, né, que você tem que tomar. A pessoa não estranha? Ué, como assim? Por que você está me falando que você tem diabetes? Porque, sim, né, eu pelo menos não pensava que existia tanto preconceito. Uhum. Sim, é uma coisa assim. Por exemplo, dos meus leitores, eu tenho... dos que compraram o livro, tá, na pré-venda, 30% não são diabéticos. São namorados de diabéticos, esposos, filhos de diabéticos. Então, isso é uma coisa que me surpreendeu muito. Porque são pessoas que querem entender da doença. Elas querem entender lidar, o que, né, a mãe sente, o que a namorada sente, o que a amiga sente, né? E é engraçado porque o livro foi vendido com uma dedicatória especial. Então, a pessoa me contava a história daquela pessoa que ia ganhar o livro. E aí, eu fazia uma dedicatória bem específica e bem personalizada para aquela pessoa. E foram histórias maravilhosas, assim, tipo, namorados que vai fazer uma... Tem alguma aqui? Não tenho. Você escrita à mão mesmo? Escrito à mão, eu escrevi à mão, em 60 livros específicos para aquelas pessoas. Então, assim, eu tenho caso, por exemplo, uma namorada de um menino que é super meu fã, ele manda mensagem todo dia de bom dia no WhatsApp. E aí ela falou assim, eu vou fazer uma surpresa, porque a gente vai fazer 1 ano de namoro.
Então ela montou um kit de coisas diet, não sei o que, vai colocar a caneca, o livro e vai dar para ele. Aí ela, ele adora te ler e não sei o que, é o sonho dele te conhecer e tal. Então eu fiz uma dedicatória toda diferente, assim, específica para ele, porque é muito legal a namorada se preocupar com a doença. Então, uma namorada, ela se preocuparia, um ano de namoro, vou fazer uma surpresa. Mas não, ela quis incentivar ele a cuidar, sabe? Então, é uma coisa muito emocional. Legal, e é emocional, sabe? Então, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, assim, participar desses momentos, assim. Eu acho isso muito... É muito gratificante. Eu ainda não caí muito a ficha que existe essa importância, sabe? Que as pessoas dão essa importância, mas é uma coisa muito, muito legal. Verdade. E foi bom, assim, para mim também, saber eu não sabia de tudo isso, assim, que envolve, né, a doença. Eu queria que você passasse os seus contatos nas redes sociais, para quem estiver assistindo, tiver alguma dúvida, quiser conversar com você. Sim. O nosso tempo está quase terminando, então antes eu já quero que você passe aí os seus Eu tô dentro do Facebook, Instagram e YouTube, todos eles como Diabética Tipo Ruim. O meu site é diabeticatiporuim.com.br, lá tem a loja. E o meu e-mail é diabeticatiporuim@gmail.com. Então é tudo Diabética Tipo Ruim, e aí me encontra em todos os lugares. Normalmente eu demoro um dia para responder, mas eu respondo todas as mensagens, todas. Eu leio, eu recebo uma média de 300 mensagens por dia. 300? Mensagens por dia, e eu respondo todas. Desde gente que me pergunta por que eu pinto a unha colorida, até pessoas que me perguntam uma dica que eu posso dar para a pessoa que vai viajar. Então eu tenho de tudo. Tenho pessoas que perguntam de tudo. E tem algum motivo especial? Não, na verdade... Na verdade é que eu gosto muito de cor, assim. Eu acho que a nossa vida já é muito cinza, então... Por que não trazer cor para as coisas, assim, né? Tudo meu é meio colorido, assim. É verdade, isso é muito bom. Então eu acho que a cor né? Exatamente. Então eu gosto de cor, eu gosto de ter as coisas meio que para cima e ver o lado positivo das coisas, assim. Eu acho que isso é uma coisa muito importante quando você tem uma doença tão negativa, né? Você conseguir transformar isso... eu não sei se tem tempo rapidinho, mas eu vi um vídeo na internet que uma psicóloga pegava e falava assim, quanto pesa esse copo? Aí ela fala, depende, se eu segurar por 1 minuto, vai pesar pouco. Se eu segurar por um dia, eu vou sentir meu braço formigar. Então é isso, quanto pesa ter diabetes? Depende de como você lida, né? Como você trata. Se você continuar tendo vergonha, se você continuar não contando para as pessoas, negando, não cuidando, vai ser muito pesado. E aí, se você puder transformar... Eu fiz muitos amigos porque eu tenho diabetes, muitos. Então, assim, eu fiz uma amiga no meio de uma balada de faculdade que ela viu o fiozinho da bomba e falou, eu preciso te perguntar o que é isso. E aí eu tive que... é uma bomba, não sei o que, eu sou diabética. E hoje a gente é amiga há 8 anos. Que então, legal isso. Eu acho que depende do jeito como você encara as coisas. Você encara, exatamente. Se você encarar com um pouquinho mais de alegria, vai ser melhor para você e para todo mundo que te cerca, né? Exatamente. Eu queria te convidar para voltar, já está convidadíssima. Obrigada. Para trazer outros produtos da loja para a gente conhecer. Tá bom. Tá? E falar mais sobre o assunto. Legal, obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que é uma forma de disseminar o conteúdo que precisa, né? Sim. É o lado emocional que precisa ser falado. Realmente, muito legal. E um lado que eu não conhecia. E adorei conhecer você. Obrigada. Está convidadíssima. Obrigada. Obrigada, viu? Eu agradeço você que está em casa também. Entre no facebook.com/programa Análise Direta e assista lá esta edição, outras edições do programa. E você pode mandar sugestões para nós de entrevistados e de perguntas. Um beijo, até o próximo programa. Tchau.